Amigas e amigos, no Leitura Comentada de hoje eu apresento esse livro do José Carlos Ruy, jornalista, pesquisador, que infelizmente recentemente nos deixou. O livro é resultado de uma pesquisa e ele produziu essa obra densa, vocês podem ver pelo tamanho do livro. É uma pesquisa profunda que ele fez. O Ruy era um apaixonado pela história do Brasil, pesquisador, ele estava constantemente formulando questões aí, né, sobre o papel dos pensadores, dos explicadores do Brasil, e aqui ele fez exatamente isso, porque ele foi contextualizar o papel dos comunistas na Constituinte de 1946. Então ele foi resgatar a história das constituições, o papel dos comunistas na luta por democracia, a luta aí no processo, né, republicano, no processo que se desenvolveu depois da criação do partido em 1922, as lutas travadas nesse período até chegar a Constituinte de 1946. O livro tem o prefácio do Haroldo Lima, que também, infelizmente, nos deixou durante a Covid, foi vítima da Covid. O Haroldo Lima, histórico dirigente do PCdoB, veio da AP, da Ação Popular, do movimento estudantil. O Haroldo Lima foi também deputado constituinte em 1988. Então tem um prefácio assim também muito interessante do Haroldo Lima. Eu vou apresentar aqui os tópicos que o Ruy traz no livro, na forma aqui do sumário do livro, né? Depois do prefácio do Haroldo Lima, que recomendo muito a leitura do prefácio. O Haroldo Lima, né, ele tinha assim uma formação teórica muito densa e um conhecimento também do que é a Constituinte, do que foi a Constituinte de 46 e exatamente por ele ter participado da Constituinte de 1988. No capítulo 1, ele fala aqui constituintes e constituição, né? Então, ele vai buscar nas constituições brasileiras exatamente, né, a fundamentação do que foi a luta até chegar à Constituinte de 1946. No capítulo 2, ele fala das mudanças no Brasil e o PCdoB. Isso que eu falei aqui. Quer dizer, o papel do PCdoB, na época PCB, ele põe aqui as mudanças no Brasil e o PCB, que era o Partido Comunista do Brasil, a sigla do Partido Comunista do Brasil, até a sua reorganização em 1962. No capítulo 3, ele fala de anticomunismos e os ataques contra o partido. O partido foi duramente perseguido ali na chamada ditadura do Estado Novo de 1937, sobretudo depois do levante de 1935, o levante da Aliança Nacional Libertadora, e o Ruy vai fazer também uma retrospectiva, uma pesquisa sobre esse período. No capítulo 4, ele fala do ambiente hostil que se criou contra os comunistas na onda da expansão do nazifascismo, a história ali, né, exatamente do processo político que levou ao levante de 1935. Era a ascensão do nazifascismo, do Hitler, do Mussolini, do imperialismo japonês, que tinha ali já vamos dizer assim, uma marcha para a ocupação da China, enfim, todas as atrocidades do eixo nazifascista, Alemanha, Itália e Japão. Capítulo 5, ele vai falar em defesa da democracia política, social e econômica. Foi exatamente o que os comunistas fizeram nesse período. Ele vai descrever aqui, né, como foi esse papel, né, dos comunistas na defesa da democracia política, social e econômica. Veja que ele põe a democracia aqui também no campo social e econômico, né? Quer dizer, não só a democracia política, obviamente que uma coisa leva a outra. No capítulo 6 ele trata da atuação da bancada comunista na Constituição de 1940, na Constituinte de 1946, que foi uma luta dura, né? E essa parte aqui ela é fascinante, é uma espécie assim de um trailer, né, dos debates acalorados que ocorreram na Constituinte. No capítulo 7, ele fala os constituintes comunistas, fala da bancada. O PCdoB, à época PCB, elegeu 14 deputados e um senador, o Luiz Carlos Prestes. E no capítulo 8 ele fala da luta pela democratização do Estado, quer dizer, o papel dos comunistas nesta luta pela democratização do Estado e como a Constituinte de 1946
condensou esse debate que já vinha como eu citei aqui, o Rui fala aqui no livro, quer dizer, já vinha desde a fundação do Partido Comunista do Brasil, em 1922, passando aí pelo Levante de 35, a luta contra a ditadura do Estado Novo, e chegou-se à redemocratização do país, a luta contra o nazifascismo. O Brasil estava completamente envolvido aí, primeiro na expansão do nazifascismo, depois na resistência ao nazifascismo. No capítulo 9, ele fala do voto para todos, livre, soberano e universal. Exatamente o conceito da democracia na sua essência, no ideal republicano, no que vem a ser exatamente a participação do povo, né? Que é essa questão de o voto para todos, livre, soberano e universal, que o PCdoB, na época PCB, teve um papel decisivo para que isso constasse na Constituição de 1946. O capítulo 10, ele fala dos direitos dos trabalhadores, outro elemento fundamental da democracia, da inclusão social. Quer dizer, o papel, a participação dos trabalhadores, a inclusão dos trabalhadores na dinâmica política, econômica e social do país, que também na Constituinte os comunistas tiveram papel muito destacado na defesa desses direitos. E no capítulo 11 ele fala da luta pela anistia, porque tinha ali as perseguições, né? Quer dizer, o nazifascismo, a política do nazifascismo, essencialmente de repressão, de ataques aos trabalhadores, associando a luta dos trabalhadores aos comunistas, que era exatamente isso, porque os comunistas têm na sua essência exatamente a luta dos trabalhadores. Então, os trabalhadores que foram perseguidos, os comunistas na Constituinte lutaram pela anistia. O Prestes, por exemplo, ficou preso até a anistia de maio, né, de 1945, mas outras perseguições ainda estavam em andamento. No capítulo 12, ele fala da religião, Estado e família. Olha aí, esse é um capítulo fundamental da Constituinte de 1946, ou da Constituição de 1946, em que os comunistas atuaram assim de maneira muito enfática, protagonista. A emenda do Jorge Amado, por exemplo, tão falada, defendendo a liberdade religiosa. Também o Rui estende aqui a análise para a questão do Estado e da família, né? A família no sentido social, não a família de maneira vulgar, como é tratado por aí. Então tem toda uma fundamentação que o Rui procura fazer na pesquisa aqui para mostrar a atuação dos comunistas na Constituinte, nesse item. O capítulo 13, ele fala do conceito de propriedade para o Brasil moderno. Essa história de propriedade, né? Propriedade privada, propriedade pública, como os comunistas definem isso e como os comunistas propuseram essas questões nos debates da Constituinte de 1946. E o capítulo 14, ele fala dos conservadores de 1946 e o golpe militar de 1964. Veja que ele traça um fio histórico aí. Quer dizer, aqueles que estavam lá fazendo o papel de reacionários, lutando contra o progresso social, contra a democracia, depois eles foram se constituir em movimento político aqui, atentou contra o Getúlio Vargas, que voltou à presidência da República, eleito em 1950, e esses atentados levaram ele ao suicídio em 1954, atentaram contra o Juscelino Kubitschek, tentaram inclusive impedir a posse do Juscelino, fizeram ali 2 tentativas de golpes, mais 2 tentativas de golpes contra o Juscelino, também fizeram um certo emparedamento com o Jânio Quadros, ele renuncia fazendo exatamente essa denúncia, a carta renúncia do Jânio Quadros, e chega aquela grande luta, primeiro para que o João Goulart tomasse posse e depois para que fosse garantida, de acordo com a Constituição, a governabilidade pela presidência do João Goulart e o golpe que chegou aí em 1964, que é o que o Rui procura fazer, esse traço, né, esse fio histórico aqui. Aí termina o livro dos relatos do Rui, das matérias do Rui, ou da pesquisa do Rui, e ele põe aqui alguns anexos, né? Anexo 1, que é o PCdoB na luta pela paz e pela democracia, que é um discurso do Luiz Carlos Prestes, que ele põe aqui. O anexo 2, a posição dos comunistas, também do Luiz Carlos Prestes, discurso do Prestes, né, na Constituinte. O anexo 3, também outro discurso do Prestes, que ele fala aqui contra a guerra e o imperialismo.
Muito interessante, vale muito a pena ler esse livro, fundamental para a gente entender o Brasil, para a gente entender a luta dos comunistas, né, como diz aqui o Rui, pela democracia, né, política, econômica e social. O livro está à venda na livraria Anita. O livro é da Fundação Maurício Grabois, em parceria com a editora Anita Garibaldi. Vocês, entrando lá na livraria anita.com.br, vocês podem adquirir essa obra fundamental, essencial para se entender o Brasil, para ter a formação democrática, a formação cidadã, a formação que vai possibilitar a gente entender qual é mesmo a luta pelas constituições, pela democracia e pela soberania nacional, a emancipação social do povo brasileiro. É isso.